alemães, aleatoriamente escolhidos, para discutir como aumentar a ambição climática do governo. Eles discutiram desde mudança na velocidade de uma rodovia, até se era justo ou não um locatário pagar pelo aumento de eficiência energética do seu apartamento. Outro marco dessa Revolução Verde é a dimensão que tomaram as manifestações do movimento Sextas-feiras pelo Futuro, Fridays for Future. 2 dias antes da eleição, agora no fim de setembro, estudantes saíram em protesto em centenas de cidades alemãs, com direito à presença da sueca Greta Thunberg. As ruas tiveram eco nas urnas. 22% dos alemães com menos de 30 anos votaram no Partido Verde no domingo passado. Seria a pressão da mudança climática levando a uma transição geracional na política? Com certeza. A maior parte dos eleitores ainda tem acima de 60 anos, ou seja, é uma sociedade idosa, e isso ajuda a explicar, ou seja, essa questão intergeracional, esse conflito, como você vê os resultados eleitorais, inclusive nas capitais. Então, lugares onde você tem, cidades onde você tem maior concentração de jovens, foram lugares onde os verdes se saíram melhores. É inescapável dizer que foi um pouco um copo meio cheio, um copo meio vazio. Primeiro porque, de fato, foi uma eleição em que a mudança climática esteve em toda parte, em todos os momentos, no nível ultralocal até o nível federal, e é uma agenda muito cara para o Partido Verde. Então, o fato deles não terem conseguido capitalizar isso em votos é um elemento importante, porque mostra um problema no próprio partido. Por outro lado, eles praticamente dobraram a sua representação. Então, eles são o fiel da balança, um dos fiéis da balança, na próxima composição. O Partido Verde Alemão se tornou peça absolutamente fundamental na formação do novo governo e só topou entrar para uma coalizão que adotasse metas mais ambiciosas para o clima. Poucos são os países hoje no mundo que têm a pauta da sustentabilidade tão entranhada na política quanto a Alemanha. A questão ambiental foi, na reta final da campanha, a principal preocupação do eleitor. Para 47% dos alemães, esse era o principal problema do país. Os alemães entendem que fenômenos como as chuvas torrenciais de julho são consequência das mudanças climáticas. Reduzir emissões significa, por exemplo, acabar com termoelétricas a carvão. A matriz energética alemã ficou mais dependente delas depois da decisão de fechar usinas nucleares, ocorrida 10 anos atrás. Mas o que aconteceria com os trabalhadores das térmicas e do setor de extração de carvão? Uma virada energética passa por uma transformação econômica e social. Energiewende betrifft alle Sektoren, wie wir eben heute produzieren und leben, vom Strom bis hin zur Wärme. Und da gibt es weder für jeden einzelnen Sektor eine Lösung, noch eben über unterschiedliche Regionen, sondern es bedarf da jeweils spezifischer Lösungen, die im Miteinander von Expertenwissen und Bürgernwissen dann eben erarbeitet werden müssen. Se o caminho ainda deve ser longo na Alemanha, imagine em outros países onde os ambientalistas ainda não têm tanta importância política. Até domingo que vem. Agora são 9h32 pelo horário de Brasília, hora do Globo News Debate com Júlia Duailib e Otávio Guedes. Hoje eles vão falar sobre os caminhos da esquerda no Brasil. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Globo News Debate está começando agora. E aqui comigo, do Rio de Janeiro, Otávio Guedes. Tudo bem, Otávio? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, assinante. Hoje o debate, semana passada nós conversamos ali sobre terceira via, com Alessandro Vieira, com Mandetta, com Ciro Gomes. Hoje, daqui a pouco, a gente vai apresentar nossos convidados e a gente só no Boa Noite já vai ter notícia, Júlia. Porque ontem teve manifestação da esquerda pelo impeachment de Bolsonaro. Então, assim, quem não tiver rouco, gritou pouco fora Bolsonaro. E a gente vai saber para a esquerda, tá com vontade mesmo de impeachment ou deixa o presidente sangrando até a eleição de 22? Estou com essa dúvida, Otávio. Quero tirar essa dúvida. Você não deu spoiler sobre os nossos convidados,
Mas a gente vai falar sobre a esquerda hoje, gente, a oposição, de olho em 2022, é claro, porque a esquerda já tem uma certa convergência em torno do nome do ex-presidente Lula, que é o nome mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto. Tem uma musculatura, né? Tem uma dimensão eleitoral grande, tem um ativo importante especificamente para essa eleição, Otávio, eu até queria te ouvir, porque é uma eleição em que se vai falar muito sobre a questão social, por causa do desemprego, queda na renda, inflação, e de certa maneira a esquerda ainda detém o domínio desses temas. Mas tem também desafios, evidentemente. A gente coloca talvez o mais óbvio de todos, a questão da corrupção, que é um tema importante para uma parcela do eleitorado, um tema bem importante para uma parcela significativa do eleitorado, e também economia, porque há um temor de um certo populismo fiscal que o PT poderia fazer, gastando mais, aumentando a dívida, mais inflação, juros mais altos, e aí quem sente é quem está lá na ponta, né, Otávio? Isso, vamos discutir também voto evangélico, discurso para a segurança pública, anticomunismo, tudo aqui. Então vou apresentar finalmente quem vai debater. Nós temos o prazer de receber aqui a Gleisi Hoffmann, deputada federal, presidente nacional do PT, Guilherme Boulos, professor, coordenador do MTST, também foi candidato a presidente em 2018 e a prefeito de São Paulo em 2020, e Marcelo Freixo, deputado federal e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Então, vou fazer as vezes aqui, Otávio, vou começar com as mulheres. Boa noite para os três. Começo com a deputada Gleisi Hoffmann. Pergunto para a senhora sobre as manifestações deste sábado. O número, a adesão não foi tão alta, foi uma adesão mais baixa do que a gente viu nas manifestações do 7 de setembro, em apoio ao presidente Bolsonaro. Eu queria ouvir o seu diagnóstico em relação a isso. E também, deputada, esse ponto que o Otávio falava, já vamos abrir com ele, né? Até que ponto o PT, de fato, quer o impeachment de Bolsonaro? Não é interessante para o PT ter um candidato mais fraco, um candidato que tem a caneta na mão, mais fraco em 2022 para chegar à vitória do ex-presidente Lula? Boa noite, Júlia. Boa noite, Otávio. Boa noite, Boulos. Boa noite, Freixo. Prazer estar com vocês aqui. Eu queria iniciar dizendo esse é um programa que fala sobre os caminhos da esquerda. Eu acho que o caminho que a esquerda tem, o grande desafio, é construir um caminho para resolver os problemas do povo. Resolver o problema da fome, que assola esse país, resolver o problema da carestia, a inflação voltou ao Brasil, depois de 21 anos nós estamos novamente com inflação de 2 dígitos, resolver o problema do desemprego. E para isso, o caminho que nós precisamos fazer é tirar Bolsonaro de onde ele está. Por isso, esse esforço todo, nós que somos dos partidos de esquerda, junto com outros partidos e também com lideranças que não são só da esquerda, de construir uma unidade nesse sentido. Você sabe que tem 120 processos de impeachment no Congresso Nacional. O PT é signatário de pelo menos 5 desses processos e desde 2019 nós temos colocado em todas as nossas resoluções do partido que é só a saída de Bolsonaro que vai garantir o resgate do Brasil para o povo brasileiro. Portanto, a nossa ação é para tirar Bolsonaro. Nós queremos que o impeachment aconteça. Aliás, as manifestações foram convocadas nesse sentido e é isso que une esse espectro de partidos que foram ampliados agora no dia 2. Então, o PT não acha que sangrar Bolsonaro é a melhor forma, não. Aliás, Bolsonaro é que está sangrando o Brasil. Enquanto ele estiver sentado naquela cadeira, nós não teremos solução para a crise. E as manifestações do dia 2, elas foram manifestações muito boas e muito importantes, porque nós tivemos em quase 300 cidades no Brasil. A manifestação de São Paulo foi grande, do Rio de Janeiro foi grande, de Fortaleza, de várias capitais, mostrando sim que o povo brasileiro não quer que esse governo continue. E é nossa função, é nossa missão exatamente fazer com que as forças progressistas, democráticas, vão cada vez mais às ruas. E não vai ter outra solução para abrir o impeachment de Bolsonaro, senão a pressão popular. Povo nas ruas, precisamos pressionar os deputados federais, precisamos pressionar o Arthur Lira para que abra o processo de impeachment. Aliás, antes das manifestações do 7 de setembro, e é bom que se registre que Bolsonaro fez e concentrou em apenas 2 lugares, Brasília e São Paulo, nós já estávamos com uma articulação política
melhor na Câmara para conseguir o impeachment. Mas aí veio a carta do Temer, do pessoal do Deixa Disso, para salvar a ponte para o futuro, salvar o programa econômico. E aí esse movimento dentro da Câmara arrefeceu. Mas não vai arrefecer nas ruas, não. Nós vamos continuar firmes com o propósito de impeachar Bolsonaro. Bom, antes só as regras assim que a gente combinou, são 3 minutos para cada um. Vocês vão receber aí uma mensagem quando terminar e se estourar um pouco, eu falo 15 segundos, igual na CPI. Mas o importante é concluir o raciocínio, sem muito engessamento. E tem uma novidade em relação ao debate anterior, que no final vocês podem fazer uma pergunta para quem vocês quiserem, para ficar mais um bate-papo do que um debate engessado. A gente vai tentar... Eu recebi os 30 segundos, viu, Otávio? E respeitou, obrigado. Me falaram aqui. A gente vai tentar, nessa fase final, que cada um faça a pergunta para, enfim, para não repita, né, a mesma pessoa, que vocês escolham diferentes entre si, para não ter um respondendo 2 vezes. Vamos ver se funciona. Bom, então agora eu vou perguntar para o Boulos. Boulos, a Gleisi estava falando ali que o plano A da esquerda é o impeachment do Bolsonaro. Mas vamos colocar na hipótese do plano B, uma eleição contra a extrema-direita ou mesmo contra a direita. A esquerda vai precisar de voto do centro, não tem jeito. Na tua campanha para a Prefeitura de São Paulo, você teve 40%, se eu não me engano, quase 2 milhões de votos, ou seja, você conseguiu falar para fora da bolha da esquerda. Mesmo assim, faltaram votos. Qual a lição que você tirou dessa derrota? O que faltou para falar mais para o eleitor do centro? E qual o caminho da esquerda para falar fora da bolha? Boa noite, Otávio. Boa noite, Júlia. Boa noite, Gleisi, Freixo. Olha, primeiro eu quero te dizer, Otávio, que eu tô rouco aqui porque gritei muito na manifestação de ontem, então passei no teu teste, viu? Agora, eu queria comentar, a Gleisi estava falando das manifestações do dia 2, a comparação que a Júlia fez com o dia 7. Olha, nós precisamos ponderar algumas coisas. Primeiro, a manifestação que aconteceu ontem, ela aconteceu no Brasil inteiro. Ela não foi em 3 ou 4 capitais, como o Bolsonaro fez no dia 7. Foi em mais de 200 cidades do Brasil. Se você considerar os números totais, você não vai chegar a uma mobilização menor no dia de ontem. Segundo, aqui, nas manifestações da esquerda, não se utilizou a máquina pública, não teve prefeito pego com dinheiro no aeroporto de Congonhas que estava levando para a manifestação, não teve gente recebendo R$100 dentro de ônibus, como nós vimos as cenas na manifestação. Foi uma mobilização de pessoas que não aguentam mais. Eu acho que é justamente esse sentimento. Por isso, antes de falar das eleições de 2022, eu quero reforçar o plano A. Aliás, o plano A, B e C da esquerda brasileira é o impeachment de Bolsonaro. Porque o Brasil não aguenta mais 500 dias com esse sociopata, com esse genocida. E, além do tema da pandemia, que todos nós sofremos, são 600 mil famílias enlutadas nesse momento, enquanto a gente fala aqui, nós temos o tema social. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Olha a fila do osso. As pessoas se batendo, brigando uma com as outras para pegar resto de carne no fundo de um caminhão. Isso no país que tem um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Alimenta a China, alimenta os Estados Unidos, alimenta a Europa. Isso é inconcebível. Olha o preço do bujão de gás, o preço da gasolina. O Brasil não aguenta esperar até o fim de 2022. Agora, se nós não conseguirmos derrotá-lo daqui até 22, o objetivo é construir, pelo menos esse é o meu ponto de vista, uma unidade das forças progressistas, para que a gente possa superar esse pesadelo, tirar o Bolsonaro do governo. A pauta das eleições de 22 vai ser muito diferente, Otávio, daquela de 2018. Eu fui candidato em 2018. Foi uma eleição marcada pelo ódio, foi uma eleição marcada pelo medo, foi uma eleição em que os grandes temas do país estiveram fora da agenda. Essa não vai ser a gente. A pauta da eleição de 2022 vai ser desemprego, vai ser fome, vai ser o Brasil real. Nós não podemos nos deixar levar pela agenda que o Bolsonaro quer impor. O Brasil não tem que discutir voto impresso, não tem que discutir se vai fechar Supremo, fechar Congresso, tem que discutir os grandes problemas nacionais. E é esse programa que a esquerda vai levar em 2022 e eu acho que ele vai conseguir chegar na maioria da sociedade brasileira.
Bom, vou perguntar para o deputado Freixo. Deputado, eu queria que o senhor analisasse essa declaração da deputada Gleisi a respeito do PT, se o senhor vê dessa maneira. Eu pergunto para o senhor assim, porque muita gente com quem eu converso na esquerda e no próprio PT faz esse diagnóstico de que era melhor não ter o impeachment. Então, queria te perguntar a respeito disso e também perguntar sobre a dificuldade de ampliar a esquerda chegando ao centro, né? O chamamento da esquerda, digamos assim, conseguir chegar ao centro também. A gente viu a participação do ex-ministro Ciro Gomes no sábado, teve problemas, foi xingado em determinado momento, até agredido, e aí ele fez um pronunciamento falando sobre a necessidade de se chegar a uma convergência, a uma espécie de pacificação, um tratado, né? Ele chama até de um tratado de Natal. Ele usa de Natal. Estava buscando aqui na minha cola, trégua de Natal. Queria te ouvir a respeito disso, a importância disso também, se acha que é o caso e se acha mais do que o caso, se é possível. Boa noite, Júlia. Boa noite, Otávio. Um grande abraço para o Guilherme, para a Gleisi. É um prazer imenso estar com vocês nessa noite aqui de domingo. Olha, eu não tenho a menor dúvida, Júlia, que os atos que nós estamos organizando, eles estão num crescente. O impeachment, ele não é um instrumento para tirar governo ruim. O impeachment é um instrumento para denunciar um crime que aconteceu. E no caso do Bolsonaro, foram diversos crimes. Ele tem 130 pedidos de impeachment. Então, não é porque nós achamos que o governo Bolsonaro é ruim que a gente quer um impeachment. Não. O impeachment é quando você tem crime. Tem crime contra a saúde pública, tem corrupção, você escolhe. O Bolsonaro está denunciado no Tribunal de Haia, né? Então ele é assunto no mundo inteiro, ele é visto como um criminoso no mundo inteiro. Aliás, os seus crimes são de longa data, junto com a sua família. O Otávio Guedes, que é do Rio de Janeiro, conhece muito bem o que a gente resolveu chamar de rachadinha, mas é corrupção, é peculato. Então o Bolsonaro comete muitos crimes. Impeachment é para denunciar crime, é para afastar presidente que tem crime de responsabilidade. Não é porque o governo dele é ruim. Se o governo dele fosse ruim, nós íamos derrotar na eleição. A gente está pedindo impeachment porque tem uma questão claramente legal colocada e nós não temos dúvida disso. Agora, Júlia, a sua pergunta ela é muito importante e os atos, eles vêm num crescente. Ontem, por exemplo, não foram atos só com a esquerda. Ontem nós tivemos a presença de partidos de centro. Ontem nós tivemos, além do Ciro Gomes, que evidentemente é uma figura que merece todo o respeito, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas nós tivemos ali o PSDB, nós tivemos o Solidariedade, nós tivemos diversos outros partidos. Nas ruas do Rio de Janeiro nós tínhamos o Cidadania. Então, há um claro movimento de ampliação, né? Então, nós não estamos entendendo que, nesse momento, só a esquerda baixa. Esse não é o pensamento de ninguém. E são duas coisas diferentes, Júlia. Primeiro, quais são as forças políticas necessárias para defender a democracia, para defender a vida, para defender o emprego, que é o que está ameaçado no Brasil. A eleição de 22 vai ser a eleição mais importante da nossa história. O Brasil não resiste a mais um governo de Bolsonaro. Ele é um serial killer da Constituição de 88. Ele mata um artigo por dia. Então, nós não podemos permitir que isso continue. Então, é evidente que a gente tem que reunir todas as forças. Agora, essa união, essa unidade de forças para o impeachment, para garantir democracia e a vida que está ameaçada, nós estamos chegando, essa semana, a 600 mil brasileiros mortos, não podemos deixar de falar nisso em nenhum debate, é muito grave. Agora, mais do que isso, assim, o debate que nós vamos fazer na eleição da estratégia eleitoral é outro, que alianças vão ser feitas serão outras. Agora, é preciso entender que nós vamos precisar de governabilidade. Governar o Brasil depois de Bolsonaro não será a mesma coisa. Bolsonaro será derrotado e será preso, não tenho dúvida disso. Agora, nós vamos continuar convivendo com o bolsonarismo, então a nossa responsabilidade é muito grande. Sobre o episódio do Ciro Gomes, eu quero deixar claro aqui, sei que a opinião da Gleisi e do Guilherme também. É inadmissível, o gesto que aconteceu foi de uma minoria, não era o espírito, não era o sentimento da imensa maioria das pessoas que estava na Paulista. Nós estávamos juntos lá e essa unidade é muito importante e todos nós nos manifestamos pela unidade. Assim, não podemos achar que o gesto irresponsável e inconsequente de uma minoria era o sentimento que existia na Avenida Paulista ontem. Deputado, só para mergulhar um pouquinho mais nessa questão de como chegar ao centro, O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, conseguiu o voto do centro
E a esquerda hoje resiste muito, setores da esquerda, sem generalizar, em fazer esse chamamento para quem votou em Bolsonaro, para quem defendeu o impeachment de Dilma. Tem uma resistência, ele é golpista, não vamos falar, agora que a situação está complicada, querem que a gente passe a mão na cabeça. Quer dizer, como deixar esse discurso de lado e fazer um discurso mais pragmático que chegue a esse centro, que é quem deu a vitória, no final das contas, para o atual presidente. Deputado Freixo. Para mim, a pergunta? Falhou aqui. Era só Júlia, insistindo nessa ideia do centro que eu te perguntei. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós não podemos olhar para o eleitor de Bolsonaro e gerar uma condenação perpétua. Até porque, vamos combinar, ele está em todas as famílias, né? Lamentavelmente, nós tivemos em todas as nossas famílias, em grupos de zap, eleitores de Bolsonaro. O momento de 18, como disse o Guilherme, é diferente do momento de 22. Agora, nós temos que ter uma clareza, eu disse isso na Paulista ontem. Bolsonaro não venceu a eleição só pelos seus méritos em 2018, ele venceu também pelos nossos erros. E os nossos erros nós não podemos repeti-los em 22. A gente precisa ter essa consciência, né? Então, Bolsonaro, ele é tosco, ele é ignorante, né? Um boçal, é um criminoso. Nós temos acordo com todos esses adjetivos. Agora, ele tem um instrumento de comunicação, ele foi capaz de vencer uma eleição. Nós vamos aprender alguma coisa com isso e fazer um diálogo para que a gente não venha a correr esse risco novamente, porque o Brasil não resiste a isso. São muitos os sentimentos, Otávio, de quem votou em Bolsonaro. Havia uma crise de representatividade, uma ideia de que a política não resolvia, mas há também o fanatismo. A gente tem que saber separar isso. Tem que saber trazer o eleitor de Bolsonaro que estava descontente, né, para um outro entendimento. Até porque agora ele tem o governo Bolsonaro para saber o que isso representou. O que significou votar, né, de maneira inconsequente em alguém como Bolsonaro, que sempre foi um péssimo deputado, um péssimo capitão, uma péssima pessoa. Então tem que trazer. Sobre os fanáticos, nós não vamos conseguir reverter. Agora, temos que reduzir Bolsonaro ao fanatismo e retirar do Bolsonaro o voto de indignação e trazer para a política novamente. E aí tem que ser feito com tolerância, tem que ser feito com afeto, tem que ser feito com inteligência, e o Brasil precisa ser o país do diálogo. Esse é um papel que cabe à esquerda. Bom, a gente vai voltar nessa questão dos erros da esquerda, que é interessantíssimo. Mas antes, já que a gente falou trégua de Natal, Papai Noel usa vermelho, eu não posso deixar de dar oportunidade para a deputada Gleisi falar, por exemplo, se aceita a trégua de Natal, se concorda com o Freixo de que o que aconteceu com Ciro Gomes é inadmissível e pegar uma carona aí, como o PT pega esses votos do centro, fura a bolha e pega os votos de quem eventualmente gritou pelo impeachment de Dilma, se disse anti-Lula, vai precisar desses votos. Então, não sei se ficou muito amplo, mas está com a senhora. Ficou bem. Só antes eu queria dizer para a Júlia, porque ela disse que tem voz no PT, que diz que não quer o impeachment. Era bom dizer quem é, porque nós não temos voz oculta, viu, Júlia? A gente tem uma linha de partido muito clara e desde o início nós nos posicionamos pelo impeachment, pelo que o Freixo falou, porque ele cometeu crimes de responsabilidade, cometeu crimes comuns, por muito menos tiraram a Dilma, que foi um golpe, que aliás trouxe toda essa desestabilização que nós estamos vivendo, né? Em relação à questão de trégua, nós estamos chamando para conversar há muito tempo todos os setores da sociedade, fazendo um esforço muito grande para isso. Os atos do dia 2 são resultados desse esforço que PT tem feito, PSOL tem feito, PSB tem feito. Aliás, o PT, desde o início, junto com o PSOL, estava nos atos, depois os outros partidos vieram. E é isso que nós temos que fazer para tirar Bolsonaro. E precisamos, sim, do apoio do centro, da centro-direita, para tirar esse governo da onde está. Não é por outra razão que o presidente Lula, eu tenho acompanhado essas conversas, tem conversado com todos os setores da sociedade, inclusive com os setores políticos. Fizemos viagem já para Brasília, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, conversando com inúmeros partidos, com lideranças de inúmeros partidos, partidos que, inclusive, lá atrás, estavam votando pelo impeachment da Dilma.
Claro que consideramos aquilo um erro, era golpe, mas esses partidos também estão vendo a situação que está o Brasil, os crimes cometidos por Bolsonaro. Se eles estiverem conosco, é que nós vamos conseguir fazer com que o impeachment passe na Câmara. Por isso, o esforço do Lula de conversar com esses setores e o esforço do PT de conversar também. Então, nós estamos desde o início abertos a essa conversação, né? Essa questão da trégua, ela nem existe para nós, porque nós já estamos nesse processo, né? Acho bom que o Ciro Gomes proponha que tenha trégua, sim, porque até agora é ele que tem atacado a gente. Então, se ele propõe trégua, tem a credibilidade para realmente efetivá-la. E quero dizer que acho esse fato que aconteceu ontem, né, nas manifestações, lamentável, né? Esse incidente, esse tipo de incidente que aconteceu com o Ciro Gomes, lamentável. O PT nunca estimulou isso. Mas concordo também com o Freixo, que eu acho que a gente tem que ver o que significou o palanque de ontem. A maioria estava ali com um propósito comum, apesar das suas divergências. E construir a unidade nas divergências não é algo fácil, é um processo. E ontem foi um passo importantíssimo para nós termos aquele palanque. Tá. Deputada, só para reforçar, então, o que aconteceu com Ciro ontem, o PT classifica como inadmissível. Que nós consideramos esse tipo de incidente lamentável e inadmissível. Nós nunca orientamos isso, como tentaram colocar. Agora, o que eu acho que é uma minoria. Aliás, a nota do próprio PDT dizia isso, uma meia dúzia de pessoas. O que nós temos que ver é que o esforço feito ontem para aquele palanque foi muito grande. Tinham muitas lideranças em muitos partidos lá. E é isso que nós temos que ter. O foco é tirar Bolsonaro, é fazer o impeachment de Bolsonaro. Deputada, só fazendo uma ponderação aqui breve, a senhora conhece o sigilo de fonte, obviamente, né? Com quem a gente conversa, as pessoas não falam abertamente porque tem orientação do partido. Sigilo constitucional de fonte. Não. Mas deixa eu perguntar para o Boulos agora... Então, olha aí, você disse uma coisa importante, tem orientação do partido, a orientação do partido é clara. Talvez uma ou outra pessoa possa discordar, mas a orientação do PT é essa, sempre foi. Boulos, queria colocar para o senhor a seguinte discussão. O PT adotou um pragmatismo em 2002 para ser eleito. Muita gente está dizendo que o ex-presidente Lula, nesse momento, tem adotado um pragmatismo parecido, do tipo ir conversar com setores que apoiaram, inclusive, o impeachment de Dilma, né? Teve com o Sarney, vai ter uma reunião com o Eunício Oliveira. Queria saber como é que o senhor vê essas articulações que foram sempre criticadas pela esquerda, que sempre diz que não tem que fazer aliança com o centro, com o centrão. Isso não vai afastar vocês de um eventual apoio ao PT em 2022? E aproveito para colocar a questão da discussão econômica também, porque lá em 2002 o PT adotou o tripé macroeconômico, metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. E pode ser que tenha um discurso mais pragmático, daqui a pouco a gente ouve a Gleisi sobre isso, em 2022 também. Então, como é que você vê esse pragmatismo voltando, se é que vai voltar de fato, mas está sendo esboçado agora nas movimentações do ex-presidente Lula? Como soa para o senhor via esquerda? Olha, Júlia, primeiramente, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação. Uma coisa é a gente buscar as articulações mais amplas possíveis para defender a democracia. Isso, eu sou inteiramente a favor, o PSOL é inteiramente a favor. Nós temos que buscar dialogar com todos os setores que não aceitem o autoritarismo do Bolsonaro, que não aceitem o negacionismo do Bolsonaro, que defendam um ambiente democrático no Brasil, até porque o debate de divergência só pode se dar dentro de um ambiente democrático. Outra coisa é a aliança eleitoral. Eu acredito que uma aliança eleitoral com setores da direita liberal, da direita tradicional brasileira, ela vai ter um problema de contradição básica. Porque numa eleição você não diz apenas contra quem você está. Você não vai dizer apenas fora Bolsonaro. Isso é o que nós dizemos na rua, para defender a democracia e para tirar um governo que é lesivo ao país e criminoso além de tudo. Mas numa eleição você tem que apresentar um projeto de Brasil. E a maior parte dessa direita
né, tradicional, liberal, que muitas vezes a imprensa chama de centro ou centro-direita, a maior parte deles defende justamente a mesma agenda econômica que o Bolsonaro está implementando. A agenda do Paulo Guedes, que, aliás, hoje teve uma denúncia gravíssima contra ele, que é importante que a gente trate aqui, um ministro da Economia que está com offshore aberto em paraíso fiscal, ganhando dinheiro com a alta do dólar, que está gerando inflação no Brasil e miséria no povo brasileiro. Essa agenda, se você pegar os partidos PSDB, os partidos do Centrão, todos eles votaram junto com Bolsonaro a privatização da Eletrobras, a reforma da Previdência, a redução do auxílio emergencial de R$600. Então, essa não é a agenda que a esquerda brasileira defende para o Brasil. A eleição de 2022 tem que falar também de futuro, da reconstrução nacional que nós vamos ter que fazer depois do desastre do bolsonarismo. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos que fazer justamente a diferenciação. Alianças amplas para derrotar o Bolsonaro agora, como foi feito no palanque ontem nas manifestações, para a defesa do impeachment, e ter um programa para o Brasil que envolva não só a derrota do autoritarismo do Bolsonaro, mas a derrota da política econômica que ele e o Paulo Guedes encampam com o apoio da maior parte desses partidos da direita liberal. Até porque o cenário que a gente vai ter em 2022 e 2023 não é o mesmo de 20 anos atrás. Quem pegar o Brasil vai pegar um país devastado por 7 anos de cortes de gastos e redução do Estado, vai pegar um país devastado por uma pandemia com 600 mil mortos e por 4 anos do Bolsonaro se ele chegar até lá. Então nós vamos ter que ter ousadia para mudar esse país, além de muita amplitude para defender a democracia. Boulos, só já que você mencionou o Pandora Papers, né, que é esses papéis que mostraram a existência de contas fora em paraísos fiscais, né, tanto do ministro Paulo Guedes quanto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente vai ter uma reportagem sobre isso daqui a pouquinho também, com mais detalhes. Mas queria só insistir nisso que a gente falava sobre as alianças. Eu entendo quando o senhor coloca essa necessidade de ter um arco amplo para defender a democracia, que é o maior ativo em risco nesse momento. Mas isso significa uma aliança eleitoral? Não incomodaria o PSOL apoiar, por exemplo, o PT em 2022 e o PT ter firmado alianças com setores do PP, por exemplo, ou eventualmente PL, republicanos, não sei. Isso não é uma questão para vocês? Júlia, vamos lá. Como eu disse, para fazer as alianças para o impeachment do Bolsonaro para uma frente democrática, eu acho que nós temos que buscar trazer o máximo de setores da sociedade, ter o máximo de amplitude. É melhor que eles estejam do lado de cá do que do lado de lá defendendo o autoritarismo e o golpismo bolsonarista. Agora, para o processo eleitoral, eu não vejo essas alianças como naturais e nem o meu partido. É importante dizer, o PSOL ainda não tomou a sua definição sobre 2022, teve o seu congresso e decidiu que terá uma conferência eleitoral no primeiro semestre do ano que vem para definir. Eu defendo que a gente busque construir uma unidade. Agora, construir uma unidade não depende apenas de um lado, depende, obviamente, dos caminhos que o presidente Lula vai tomar, a construção do da sua campanha, na construção do seu programa econômico, político, das suas alianças, os gestos que também o próprio PT vai dar como principal partido da esquerda brasileira para que a gente busque ter uma aliança com respeito, sem hegemonia, vários partidos que compõem esse processo. Eu defendo a unidade porque eu acho que esse é um momento que nós temos que colocar projetos pessoais e projetos partidários em segundo plano. Nós temos uma responsabilidade histórica, que é virar a página desse pesadelo chamado Bolsonaro. Bom, agora a minha pergunta é para o Freixo. Freixo, você anteriormente citou que a extrema-direita não chega ao poder se a esquerda não cometer erros. Eu gostaria de saber qual foi o principal erro da esquerda em 2018. Eu cito 2, Otávio. O primeiro deles é achar que Bolsonaro não poderia ganhar a eleição. Muitos de nós, aliás, não só nós da esquerda, muitos da sociedade, não acreditavam em Bolsonaro pelas suas características, por ter sido
um péssimo capitão expulso do Exército, um deputado deplorável que conviveu 30 anos no Congresso, nunca produziu nada, né, e se virasse presidente da República. Nós fizemos uma leitura do que estava acontecendo naquele momento com o Brasil e nós erramos, né? Então nós perdemos. E nós estávamos divididos também. E nós nos dividimos, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Esses são os dois erros centrais que nós não podemos cometer de novo. Primeiro, entender que Bolsonaro, com todo o seu desgaste, com todo o seu equívoco, alguém que cometeu crimes, que devia estar preso já nesse momento, mas ainda governa, é competitivo. As pesquisas estão indicando, apesar de todos os absurdos que nós assistimos, que ele tem aproximadamente 20% hoje. Eu até acredito que ele caia mais um pouco, mas ele vai chegar, né, se não sofrer o impeachment como deve, se continuar sendo protegido, né, no Congresso Nacional, ele vai chegar à eleição competitivo. Então, nós não podemos cometer esse erro. E nós temos que construir uma unidade, porque eu insisto em dizer, o Brasil de 18 não é o Brasil de 22. Né? Nós não vamos passar pelo governo Bolsonaro e passar uma borracha nisso. Nós vamos continuar convivendo com o bolsonarismo. O bolsonarismo estará dentro das polícias, dentro das instituições, estará na relação com segmentos religiosos. Nós vamos governar com a consequência de Bolsonaro. Então, nossa responsabilidade terá que ser muito maior. Né? Nós temos que ter um Brasil de um projeto político de desenvolvimento, de emprego, de renda, de possibilidade de fortalecimento das instituições, mas com muito diálogo. Então, evidentemente, esses erros a gente não pode voltar a cometer. E só um parênteses, Otávio, sobre o assunto anterior em relação ao Paulo Guedes, ao presidente do Banco Central, em qualquer país sério, em qualquer país que tivesse um governo minimamente sério, no próprio domingo, o Paulo Guedes seria demitido. Você não pode ter um ministro da Economia que ganha dinheiro com o aumento do dólar e faz isso às escondidas. É muito grave, a gente não pode tornar isso menor. É mais um crime. E nós, do Congresso Nacional, eu sou o líder da minoria, né? Todos nós, a liderança da minoria da oposição, nós estamos convocando o Paulo Guedes. Nós estamos com uma representação amanhã convocando o Paulo Guedes e também denunciando por crime de responsabilidade. Então, a nossa parte no Congresso Nacional, nós vamos fazer sobre esse grave assunto de hoje. Queria só reforçar, desculpe, gente, está com retorno aqui ouvindo, mas queria só reforçar as regras do debate, 3 minutos para cada um, a gente pode inverter a ordem, então eu vou fazer pergunta para o Boulos agora, mas Gleice vai falar igualmente, ao mesmo tempo para todo mundo, mas eu queria pegar um gancho do que a gente tinha conversado antes e perguntar para o senhor sobre as discussões aqui em São Paulo com o PT. O senhor tem intenção de se pré-candidatar ao governo do Estado? O PT preferiria que houvesse o apoio para Haddad e que o senhor deixasse a disputa para a prefeitura em 2024. Queria te ouvir sobre isso, né? Como é que fica a conversa com o PT nesse sentido. E também te colocar a seguinte questão. Haddad tem conversado com Alckmin, que é considerado um nome da direita aqui em São Paulo. Eles fizeram uma espécie de pacto, inclusive, de não agressão na eleição. Queria saber a sua opinião em relação a isso, essa aproximação de Haddad, do PT, com um quadro que foi historicamente, não só em São Paulo, mas no Brasil, de oposição ao PT. Olha, Júlia, eu sou pré-candidato do PSOL ao governo do Estado de São Paulo, porque eu acredito que a gente tem uma oportunidade única de acabar com uma hegemonia de 25 anos do mesmo partido governando o maior estado do Brasil. O PSDB está aí há 25 anos, com um legado muito ruim, que se expressa, inclusive, na gestão marqueteira do João Dória. O João Dória é excelente de marketing, mas péssimo para governar. Já tem um cansaço, tem um desejo de mudança, as pesquisas de opinião mostram isso, a rejeição ao governador mostra isso. Eu encaro o Geraldo Alckmin como parte do problema, não como parte da solução. Não dá para a gente pensar que a gente vai derrotar a hegemonia tucana do PSDB em 25 anos, junto com o Geraldo Alckmin, que é parte, que governou, inclusive, por quase 10 anos ao longo desses 25. Se trata de uma discussão de projeto para o Estado. Eu acho que o melhor, certamente, seria a unidade do campo progressista, para que a gente possa fazer essa virada no Estado. Tem espaço para isso,
né? Existe um debate, eu tenho rodado o Estado, essa semana tive em 5 cidades do interior, existe uma abertura de debate, existem pontes possíveis, o clima está mudando, não só no Estado de São Paulo como no Brasil. Tenho dialogado com vários partidos, além do próprio PT, do PSB, sobretudo com a Rede, o PCdoB e o PDT. E acho que o ideal para poder derrotar essa máquina do PSDB, que é muito forte, né, que atua muito com distribuição de verbas para prefeitos do interior, para deputados da sua base, na véspera de eleição, para fechar pacote de votos, seria ter uma unidade do campo progressista. Vou seguir trabalhando para isso, espero que a gente consiga ter esse avanço até lá. Agora, quero pontuar também uma coisa, Júlia, que tem a ver com o debate anterior. Sim, é a diferença entre diálogo eleitoral e diálogo democrático. Num diálogo democrático contra o Bolsonaro, eu acho que o Alckmin pode e deve fazer parte. Num diálogo eleitoral, os projetos são muito opostos. Até porque, para que possa haver um processo eleitoral com diversidade, nós temos nesse momento a responsabilidade de defender a democracia. É uma responsabilidade histórica, eu diria. Porque por mais que a democracia brasileira seja cheia de limites, né, a democracia que nunca chegou nas periferias, é uma democracia com racismo estrutural, é uma democracia que convive com um abismo de desigualdade social, ela foi conquistada à base de muita luta, de gente que foi torturada, de gente que foi presa, de gente que foi perseguida, de gente que foi morta. Né, que conseguiram essa liberdade da gente poder estar aqui falando na televisão, a liberdade de a gente poder eleger nossos representantes, de ir para a rua se manifestar. Então, nós temos a responsabilidade histórica, essa geração tem a responsabilidade histórica de manter essa conquista, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de debater o projeto que a gente quer para a sociedade. Bom, perguntar agora para a deputada Gleisi. Gleisi, a gente ouviu na semana passada Ciro, Alessandro Vieira e Mandetta, e eu percebi um tom ali muito parecido quando se aborda a Lava Jato. Reconhecem que a Lava Jato teve arbitrariedades, né, ilegalidades, mas que há um saldo positivo. Ali, ou seja, os acordos de leniência, quase 4 bilhões devolvidos, etc, etc. Qual é o discurso do PT para a Lava Jato? Ou seja, vai ser só demonizar a Lava Jato ou vai, como os candidatos da terceira via, separar o que é arbitrariedade, ilegalidade, abuso, do que é efetivamente uma ação que, por exemplo, conseguiu repatriar valores desviados dos cofres públicos? Olha, Otávio, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que o PT tem um grande legado de combate à corrupção. Foram nos nossos governos que nós mais avançamos para que isso acontecesse. A criação da CGU, a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, que, aliás, ajuda muito a imprensa, né, dando condições para terem acesso às informações de governo. Isso é um grande legado do PT. Nós não temos problema nenhum em debater esse tema, corrupção, até porque fomos vítimas desse tema numa perseguição durante 5 anos. O presidente Lula enfrentou processos duríssimos, que não foram só judiciais, foram midiáticos, foram políticos. Durante 5 anos, nós estamos tentando nos defender, falar e colocar a nossa versão sobre tudo o que aconteceu. E sempre nos cabia o rodapé do jornal, uma notinha no final de uma grande reportagem. Então, foi muito duro lutar pela verdade e lutar pela justiça. Mas foi esse esforço, essa determinação, e principalmente do presidente Lula, de não tergiversar com a verdade, não querer ir para a prisão domiciliar, não negociar tornozeleira e dizer que a justiça tinha um encontro com ele, que nós conseguimos vencer. Em 20 processos já julgados na justiça, em 20 o presidente Lula saiu vitorioso. Não só os 3 de Curitiba, em que Moro foi considerado um juiz parcial, em que ele não poderia ter julgado o presidente Lula, porque depois ele virou ministro do Bolsonaro, saiu de ministro do Bolsonaro, agora está querendo se candidatar a presidente da República. Ou seja, é um juiz que utilizou o judiciário para um trampolim político e tinha o objetivo: destruir o maior líder político popular desse país, destruir o PT. Bom, além dos 3 processos de Curitiba, o presidente Lula foi inocentado em outros 17. Isso não é pouca coisa.
É muita coisa para o volume de denúncias que tinham contra ele. Essas denúncias não se provaram fundamentadas, não tinham provas e foram arquivadas. Então, hoje nós podemos dizer o seguinte: o presidente Lula é livre e é inocente. E a operação que foi feita contra ele, contra o PT, contra a esquerda, foi para criminalizar a política. Aliás, tem um dos processos que não foi de Curitiba, que foi julgado em Brasília, aqui em Brasília, do Quadrilhão, em que o juiz dá uma sentença ao arquivar a denúncia, era uma denúncia do Janot, dizendo o seguinte: esse processo não tem cabimento, que é criminalizar a política. E depois o próprio Janot, no livro dele, vocês noticiaram isso, reconhece que ele só fez aquela denúncia para ajudar o Dallagnol a dar sustentação ao PowerPoint. Então, nós queremos discutir isso, fato por fato, o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceram em todos os processos que foram colocados contra o presidente Lula. Bom, Gleice, só para organizar aqui, eu acho que os processos de Curitiba não são 3, são 4. Pelo menos da última vez que eu falei com o Zanin, são 4 processos. E nesses processos, esses processos foram anulados primeiro por incompetência do Moro para julgar e depois por suspeição. E são 3 absolvições por mérito. Uma delas é esse quadrilhão que seria ali, segundo, na visão do advogado Lula, o coração das denúncias. Esse eles foi absolvido no mérito. 3 no mérito e 4. E aí depois tem outras investigações que estão sendo extintas. Mas, assim, na sua resposta, você resumiu a Lava Jato aos processos do Lula. O PT não vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro também há denúncias de arbitrariedades e ilegalidades, mas desvendou-se um grande esquema de corrupção, como na Petrobras também. Vocês não enxergam nada da Lava... O PT não enxerga nada da Lava Jato além dos processos contra Lula? Olha, no Rio teve a confissão, né, do ex-governador, ele confessou que fez ilícitos. Então isso está no processo. Não aconteceu em nenhum processo envolvendo o PT. Nós sempre quisemos que a verdade fosse demonstrada. A questão da corrupção da Petrobras, eu acho que a gente tem que discutir. Sabe por quê, Otávio? A auditoria feita em todos os contratos da Petrobras, auditoria interna e externa, porque você sabe que a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela opera inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, então os contratos têm que ser auditados. Nenhuma dessas auditorias comprovou que teve sobrepreço nos contratos, que todos os preços dos contratos estavam de acordo com o mercado e com os padrões internacionais. Então, o dinheiro que saiu para essas pessoas que cobravam percentual, que eram diretores executivos da Petrobras, não saiu da Petrobras. Saiu da onde? Das empreiteiras? Então, se saiu das empreiteiras, a Lava Jato tem que dizer. Até hoje, a Lava Jato não disse de onde saiu esse dinheiro. Fez esses executivos devolverem dinheiro, porque isso era importante para o Sérgio Moro para dizer que envolvia dinheiro ali. Mas proibiu, inclusive o Cristiano Zanin pediu auditorias independentes, proibiu de fazer auditoria independente, porque ele sabia que não teve superfaturamento nos contratos da Petrobras. Esse o caso. Gente, só um pouquinho que eu tive um problema com o meu fone de ouvido. Eu preciso que alguém me ajude. Eu vou aproveitar, então, enquanto isso, a gente tenta solucionar o problema técnico da deputada Gleice. Queria falar com o Freixo sobre isso que ela colocava, deputado. Porque ela diz ali, que nos últimos 5 anos o PT foi vítima desse processo todo. Então, se coloca como vítima, sendo que houve delações, do mesmo jeito que houve admissão, e ela cita no Rio de Janeiro, houve também admissão na esfera federal de desvios. Você tem o Cerveró, você tem o Paulo Roberto Costa, você tem os lobistas. Quer dizer, você tem um esquema que foi desvendado ali. Eu queria te ouvir a respeito disso. O senhor acha que o PT coloca essa questão da maneira como ela foi de fato? Qual a avaliação do senhor em relação aos desvios da Petrobras? Ô, Júlia, eu acho que a gente jamais deve abrir mão de combater a corrupção. E é muito compreensível que, olha, eu estou tendo um retorno aqui também no meu... É muito possível compreender o porquê que a população que trabalha o dia inteiro, que se sacrifica, que enfrenta desemprego, a população brasileira é muito intolerante à corrupção e tem mesmo que ser.
e tem mesmo que ser. Existe manipulação no debate da corrupção, existe corrupção que você não fala e outra que você fala mais, ok, mas nós, a esquerda, sempre teve uma força muito grande em denunciar os esquemas de corrupção. Não pode deixar de fazer isso. Essa é uma pauta que não pode deixar de ser da esquerda. Então isso eu acho que é importante para todos nós, para todos nós. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui deputado estadual por 3 mandatos e fui o primeiro deputado a denunciar o Sérgio Cabral. Denunciei o Sérgio Cabral em 2009, no Ministério Público. Denunciei o esquema de Sérgio Cabral junto à FETransport, junto a uma corrupção enorme do Rio de Janeiro, numa época em que Sérgio Cabral era festejado por muitos. E a gente denunciou o Sérgio Cabral, o Ministério Público arquivou e o procurador da época foi preso depois junto com o Sérgio Cabral. Então a gente precisa, evidentemente, não abrir mão do enfrentamento à corrupção. Agora, precisa ter cuidado, né? Porque delação premiada é meio de prova, delação não é prova. A gente precisa entender qual é o papel da justiça. A gente não pode permitir em nenhuma investigação, e quem está falando é alguém que denunciou o PMDB, que denunciou o Sérgio Cabral, né, que fez um enfrentamento muito duro à corrupção no Rio de Janeiro. Aliás, esta corrupção gerou uma máfia que governa o Rio há muitos anos e quer continuar governando. Então, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Agora, nós não podemos permitir, seja no Rio, seja em qualquer lugar, que os fins justifiquem os meios. Isso no Poder Judiciário, em qualquer lugar, é muito grave. Nós não podemos ter um juiz que atropela provas, que produz provas, que direciona a sua investigação por um objetivo político. Isso é muito grave, isso claramente aconteceu na Lava Jato. Agora, se tem corrupção, se tem provas de corrupção, se tem como enfrentar, nós temos que enfrentar e a gente não tem que ter medo desse debate. A gente tem que fazer esse debate de peito aberto, a gente tem que chamar todo mundo que quer construir e fortalecer um processo democrático e enfrentar a corrupção. Agora, não é só por um debate moralista, não é só por um debate moralista, é porque a gente quer um país que se desenvolva, que gere emprego, que gere renda e que enfrente a corrupção. Ninguém está defendendo e pode defender a corrupção. Isso a gente enfrentou no Rio de Janeiro, sem, evidentemente, permitir qualquer autoritarismo, seja do Poder Judiciário ou de quem quer que seja. Deputada, deixa eu voltar, então, a questionar a senhora sobre esse ponto, que me chamou a atenção essa declaração que a senhora deu, então, que o PT foi vítima desse processo. Eu perguntava para o deputado Freixo exatamente sobre a existência de Cerveró, Paulo Roberto da Costa, todos os lobistas, os 4 bilhões que a Petrobras disse que foram recuperados. Aí a senhora falou, não, mas esse dinheiro não é da Petrobras, é das empreiteiras. Quer dizer, dinheiro da Petrobras pago às empreiteiras, né? Então, eu queria colocar o seguinte ponto para a senhora. O PT precisa dialogar com os setores do centro. Para os setores do centro, o escândalo existiu. Não só para os setores do centro, né? O escândalo existiu, o dinheiro está ali. Então, essas pessoas querem ouvir uma autocrítica do PT. Por que há resistência de fazer a autocrítica e dizer, olha, nesse caso específico da Petrobras, houve sim quem desviou recursos, é um fato. Por que essa resistência? Ô, Júlia, quem desviou recursos, quem tem malfeitos, tem que ser punido. O que eu estou falando é que tem muita ação que foi feita contra o PT e contra o presidente Lula que não tem base nisso. Olha, a corrupção você combate com transparência, você combate com informação, com fiscalização e dentro da lei. A Lava Jato não fez isso. Montou um esquema, e vocês viram pela Operação Spoofing, de conluio entre Ministério Público, juiz, as delações compradas, pegaram pessoas que fizeram a delação, depois desfizeram a delação. Vimos isso, inclusive, recentemente, que saiu do dono da OAS. Foi uma barbaridade o que esse juiz Sérgio Moro fez. Ele tem que dizer de onde saiu o dinheiro, porque se não tinha contrato superfaturado na Petrobras, não saiu dinheiro da Petrobras. Se as empreiteiras pagaram essas pessoas, por que pagaram? Ele tem que dizer, e as empreiteiras têm que dizer também. O fato é esse, não saiu do superfaturamento. Aliás, só para você saber, a Petrobras teve superávit, lucro operacional, em todo esse tempo. O único ano que a Petrobras teve um déficit e foi contábil foi em 2014, porque a Pricewaterhouse fez a Petrobras fazer uma depreciação de ativos por pedido da Lava Jato. Aí é claro que não podia
ter lucro contábil. E depois disso, a Petrobras teve lucro líquido igual às outras petroleiras do mundo. Então, onde é que ficou o prejuízo da Petrobras disso? Por que o Moro não explica sobre isso? E outra coisa, Júlio, dizendo que a Petrobras foi o antro de corrupção do PT e tinha gasolina barata, tinha óleo diesel barato, tinha gás de cozinha barato. Agora a Petrobras está um brinco, não tem corrupção e o povo paga R$ 7,00 o litro de gasolina, o povo paga quase R$ 5,00 o litro de óleo diesel, paga R$ 100,00 o botijão de gás. Que tipo de gestão é essa da empresa? Então vamos conversar. Eu não me importo, aliás, se a Globo News quiser, vocês quiserem, vamos fazer um debate sobre isso. Fazer um debate sobre Petrobras, sobre os contratos, sobre a Lava Jato. Era bom até que o Sérgio Moro viesse num debate como esse, porque ele está devendo muita explicação para o Brasil. É uma barbaridade o que foi feito e ele não explica. Aliás, todas as vitórias do Lula, ele não fala nada. Saiu do Brasil, foi embora. Agora volta dizendo que quer ser candidato. Isso é brincadeira com a justiça. Isso é um desrespeito. Nós estamos mostrando a verdade e a justiça, e ela está prevalecendo. E nós não temos problema em fazer esse debate. Aliás, quero dizer que estou à disposição, Cristiano, qualquer um de nós, para vir aqui debater. Bom, minha pergunta agora então é para o Boulos. Boulos, o PSOL ele é um partido que se caracteriza principalmente por ser muito competitivo, ou pelo menos mais competitivo, em campanhas para o legislativo do que para o executivo. As bancadas de vereadores, de deputados. E a corrupção é um tema caro para as bancadas do PSOL. Veja aqui no Rio de Janeiro, tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa. Incomoda o PSOL, por exemplo, esse discurso do PT de não reconhecer, por exemplo, que houve corrupção na Petrobras? Veja só, Otávio, primeiro uma ligeira correção. O PSOL é cada vez mais competitivo na disputa majoritária. O partido ganhou a prefeitura de Belém, uma das principais capitais do norte do país, agora no ano passado, e fomos ao segundo turno, tendo mais de 2.200.000 votos na maior cidade da América Latina, aqui em São Paulo. Mas você tem razão, as bancadas do PSOL também têm crescido, são bancadas combativas, representativas. E o tema da corrupção é um tema essencial, não só para dialogar com o centro, para o país, porque a corrupção, no fim do dia, é a apropriação do público pelo privado. Nós temos que falar de quando há corrupção de agentes do Estado e temos que falar também, cada vez mais, que muitas vezes não se fala, dos corruptores, das grandes corporações, das grandes empresas que se envolvem em corrupção. Agora, o debate de corrupção no Brasil, e a Lava Jato contribuiu para que fosse assim, tem sido feito de forma rasa, com a ideia de criar vilões e heróis, como se a corrupção fosse um jogo pessoal. Lamentavelmente, a corrupção é parte de um sistema político no Brasil que é falho, um sistema político com uma série de problemas, de furos, e nós temos que fazer o debate sobre uma reforma política. A corrupção é um problema estrutural, não é de um governo, não é de uma pessoa, não é de um partido. A corrupção começa com financiamento de campanhas eleitorais feitos por grandes empresários, por grandes interesses econômicos, que agora não podem mais fazer pelo CNPJ, mas fazem pelo CPF. E depois, ao ganhar a eleição, aqueles que foram financiados por eles, isso gera relações, interesses escusos, bancadas de interesse que atuam no Congresso Nacional, muitas vezes defendendo quem paga, e não defendendo qualquer tipo de projeto. Então, nós temos um sistema político que está falho, que passa também pela própria chamada porta giratória, alguém que sai do setor privado para ir assumir um cargo no setor público para beneficiar aquele setor onde ele sempre atuou. O caso do Paulo Guedes é um conflito de interesses tão evidente, o nome disso também é corrupção. Alguém que faz uma política econômica para beneficiar o interesse próprio e lucra com isso, prejudicando o país. Então, para isso, nós temos que fazer um debate sério sobre reforma política, que não foi feito até hoje no Brasil. Se há um limite das experiências de governo progressista, eu acho que as experiências dos governos do PT, essa também é a leitura que nós temos feito cada vez mais no PSOL, teve avanços importantes em conquistas sociais, em programas sociais, em políticas públicas, e teve também limites de não ter pautado algumas reformas estruturais no Brasil. Uma delas é a reforma política. Para nós do PSOL, é um tema essencial.
Boulos, eu acrescentaria corrupção de prioridades, que eu ouvi do ex-senador Cristóvão Buarque, que é quando você aplica em dinheiro também algo que não é prioritário para a sociedade. Eu acho que é um tema interessante também. Mas eu vou reformular a minha pergunta, que de certa maneira, sem fazer então um julgamento moral sobre o PT, a gente está falando aqui de estratégia. Do ponto de vista de estratégia, você, repito, que é alguém que conseguiu furar a bolha, falar mais para o centro, esse discurso do PT, né, sobre Lava Jato, corrupção, que foi externado aqui pela Glaze, eleitoralmente, ele é um bom discurso? Otávio, francamente, não cabe a mim analisar as opções de discurso do PT. Eu sou militante do PSOL e vou ajudar a construir o discurso do meu partido, né? O que eu entendo, e disse para vocês agora, é que o centro do debate da corrupção não pode estar numa personalização, não pode estar na tentativa de criar heróis e vilões. Se a gente quer de verdade resolver o problema, a gente tem que pautar o tema da reforma política. Porque senão, se a gente fosse na lógica da Lava Jato, a corrupção teria acabado no Brasil, né? Bolsonaro se vendeu como o cara que ia acabar com a mamata, acabar com a corrupção que era de fora da política. Olha aí, gente, rachadinha de gabinete, Queiroz, depósito na conta da primeira-dama, corrupção com vacina. Bolsonaro está no colo do centrão, orçamento paralelo, tratoraço. A gente podia aqui enumerar os tantos escândalos de corrupção no Brasil. O mesmo sistema de governabilidade permanece, o mesmo sistema dos interesses corporativos e empresariais se impondo sobre o interesse público do Estado permanece. E, aliás, se a gente for criar o espectro de corrupção para essa que você chamou de corrupção de prioridades, meu Deus do céu, a prioridade do governo Bolsonaro hoje é dar lucro para acionista na Bolsa de Nova York, fazendo uma paridade de preço interno da gasolina com o dólar, com o preço internacional do petróleo. A prioridade do governo Bolsonaro é discutir o preço, porque o povo está morrendo de fome. Então, aí nós teríamos, sem dúvidas, o governo mais corrupto da história brasileira. Vou fazer a pergunta para o deputado Freixo, pegando carona também no que o Otávio perguntou para o Boulos sobre a autocrítica do PT, porque... Deputado, em Recife, no ano passado, na eleição de 2020, houve um embate muito grande entre o atual partido do senhor, né, o PSB, e o PT, justamente por causa dessas questões relacionadas à corrupção. Enfim, as duas candidaturas lá entraram num embate no segundo turno bastante duro. Então, eu queria te ouvir se o senhor acha que é suficiente isso que a deputada Glaze falou e se é estratégico, como o Otávio perguntou a Boulos, do ponto de vista eleitoral. E já acrescentando um ponto também do que a deputada falou, queria debater com o senhor isso, a respeito da Petrobras, que a Petrobras passou a ter prejuízo, tinha lucro, passou a ter prejuízo a partir de 2014, 15 e 16. E esse prejuízo da Petrobras teve relação com os ativos que tinham envolvimento com a corrupção, que foram retirados e tudo mais, e também a questão da gasolina, para segurar a inflação, o governo influenciou na Petrobras para segurar o preço ali, causando um prejuízo para a empresa. Então, também aproveito para te ouvir a respeito disso. Ô, Júlia, eu afirmo de forma categórica, corrupção é prioridade. Nós temos que enfrentar a corrupção de forma prioritária. Não podemos ter nenhuma tolerância com corrupção, ponto. Né? Não tem que ter dúvida sobre isso. Não podemos conviver com a corrupção, não podemos... o que aconteceu hoje do Paulo Guedes, ter um offshore, ganhar dinheiro, para mim é corrupção. Né? O Carlos Bolsonaro, até agora eu não sei por que não está preso. Né? O filho do presidente, é um vereador, por que não está preso? Comandou um esquema de rachadinha, desviou dinheiro, assim como o senador Flávio Bolsonaro. São corruptos. Aliás, o esquema comandado pelo Jair, o Otávio Guedes conhece muito bem, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. São corruptos, tem que ser enfrentado, tem que ser enfrentado. Então, a corrupção tem que ser enfrentada, a gente não tem que ter medo desse debate. Sobre a relação entre o PSB, né, e o PT, as relações melhoraram muito, avançaram muito, a gente vem conversando muito sobre o futuro do Brasil, sobre o enfrentamento a Bolsonaro, nós participamos de diversos movimentos de construção dessa unidade mais ampla, de mais diálogo, porque nós vamos precisar debater governabilidade no Brasil. E governabilidade não poderá ser tolerância com nenhuma possibilidade de corrupção. Ponto. Governabilidade hoje é ter um projeto de desenvolvimento do país
que garanta sustentabilidade, que garanta democracia, que garanta responsabilidade ambiental, que garanta combate à fome, que garanta a possibilidade de uma ampla aliança, chamando empresários do setor produtivo, chamando empresários para conversar, garantindo emprego, chamando os trabalhadores, que nós já dialogamos historicamente. O PSB e o PT vêm cada vez mais se aproximando, construindo a possibilidade de derrotar Bolsonaro, seja através do impeachment, seja através das urnas. Com muita responsabilidade, eu acho que nesse momento, falei isso também ontem na Paulista, nós não temos que buscar o que a gente tem de idêntico. A gente tem que buscar o que a gente tem de comum. E o que a gente tem de comum é defender a democracia, defender emprego e defender renda. E sem qualquer tolerância à corrupção. Bom, como o Boulos e o Freixo falaram de corrupção do PT, eu acho justo que a Gleisi possa comentar se quiser. Deputada, a senhora quer comentar? Eu acho que eles não falaram sobre corrupção do PT. Não, as perguntas foram sobre isso. Corrupção, o combate, e eu acho que eles estão corretos, eu concordo com tudo que eles falaram, nós não podemos ser condescendentes com corrupção, e volto a dizer, o PT criou instrumentos importantes de combate à corrupção. A CGU, a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, entendeu? Então, nós concordamos com isso. O que nós não podemos aceitar é que tenha sido feita uma operação com conteúdo político para incriminar um partido e para incriminar um líder político. Aliás, o maior líder político popular da nossa história, que é o Lula. Por isso que a gente quer esclarecer. Eu queria dizer para a Júlia que a Petrobras só teve problemas em 2014 por conta de uma correção contábil, uma depreciação de ativos. Depois disso, a Petrobras teve lucro, inclusive lucro líquido, volto a dizer, é só pegar o balanço da empresa, que é comparado ao lucro das grandes petroleiras internacionais. É isso, não teve prejuízo. O único prejuízo lançado em balanço foi de 2014, foi por uma pressão, inclusive, da Lava Jato nessa questão da depreciação de ativos. Então, nós achamos que a corrupção é um mal, é uma chaga, tem que ser combatida, e concordo aqui com os meus companheiros que essa corrupção do privado se apropriar do público, né? Que é mais corrupção do que essa divisão que teve dos lucros da Petrobras e dividendos com os acionistas privados. Quer dizer, coloca o preço da gasolina a R$ 7,00, o diesel a quase 5, o gás a 100, e aí distribui lucros de mais de 50 bilhões de reais para acionista privado em cima da dor do povo brasileiro. Que tipo de apropriação é essa do bem público? A Petrobras foi construída com o suor e o esforço do povo brasileiro, uma empresa pública, depois abriu seu capital e agora está servindo apenas para abastecer os interesses de acionistas privados? Por que o povo tem que pagar uma gasolina tão cara se hoje nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo? E a extração e o custo de extração do nosso petróleo é comparável ao que tem na Arábia Saudita, que o petróleo jorra do chão. Aqui, vamos lembrar, nós tiramos o petróleo de águas profundas, com uma tecnologia nacional desenvolvida pela Petrobras. Por que temos que ter uma política de preços de paridade com importação, colocar todas as taxas de importação em cima da gasolina? Por que vendemos as nossas refinarias? Por que depois de tirarem a Dilma começamos a importar gasolina dos Estados Unidos, se nós podíamos fazer o refino aqui? Isso é muito triste para um país que tem a Petrobras. Quer dizer, não, para ter uma política que beneficia a divisão de dividendos para os acionistas de lucro. E o povo que se dane, que pague a gasolina cara, isso está errado. Para mim, isso entra em corrupção, sim. E isso é que nós temos que combater. Uma empresa pública precisa ter uma função pública, mesmo que ela seja de economia mista como a Petrobras, porque ela foi construída com esforço público. Boulos, nesse ponto da deputada, eu vejo alguma convergência com o discurso do presidente Bolsonaro no que diz respeito ao preço da gasolina e à Petrobras. Ele tem pressionado muito para a Petrobras mudar a sua política de paridade, de reajuste, né, com a paridade câmbio, paridade do barril do petróleo, enfim. E queria te ouvir, então, sobre isso, porque o presidente, que vocês criticam bastante, tem essa postura em relação à Petrobras, e é uma postura que está convergindo com a crítica que vocês costumam fazer. Então, eu queria te ouvir nesse ponto e aproveitar, já que a gente está falando sobre posições do presidente Bolsonaro, queria colocar a Venezuela, porque eu acho que tem algum paralelo aí. A Venezuela é um país que o presidente tenta controlar o judiciário, que tenta controlar, tornar as polícias de governo, não de Estado.
e Bolsonaro também é criticado por tentar fazer isso no Brasil. Mas aí, quando a gente olha para a Venezuela, a esquerda muitas vezes relativiza isso em relação à Venezuela, essa postura que é criticada em Bolsonaro aqui no Brasil. Queria te ouvir a respeito também. Olha, Júlia, primeiro em relação ao tema da Petrobras, você disse que o Bolsonaro está pressionando a Petrobras para baixar o preço da gasolina. Então ele está muito mal de pressão, né? Porque o preço da gasolina sobe todo dia. Impressionante, a cada semana sobe mais. Então ele não tem controle nem sobre o governo dele. Eu não acho que ele faça esse tipo de pressão, muito ao contrário. Queria colocar aqui, óbvio, ele pode fazer a demagogia para o público dele, para dizer que ele não é a favor, que ele não é corresponsável, mas é diretamente responsável. Por que o preço da gasolina tem aumentado tanto? Foi uma política estabelecida pelo Michel Temer, quando presidente. O presidente da Petrobras era o Pedro Parente, onde eles fizeram uma paridade do preço da gasolina aqui no Brasil com o preço internacional, que é medido em dólar. Como o dólar aumentou, você também estabeleceu o mesmo custo para o preço nacional. Então, assim, aumenta o dólar, ou acontece um problema com um poço de petróleo na Arábia Saudita, aumenta o preço internacional na cotação da Bolsa, tem uma especulação cambial, aumenta a gasolina em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife. Isso não faz o menor sentido. Essa foi uma opção política para dar mais lucro aos acionistas e, sobretudo, aos grandes acionistas da Petrobras, e quem está pagando por isso é o povo brasileiro. Isso tem que ser revertido. Isso não pode gerar qualquer tipo de tentativa de igualação entre o Bolsonaro e a política da esquerda. Nós estamos falando aqui de defender patrimônio nacional, nós estamos falando aqui de defender os interesses dos consumidores, de quem usa gasolina todos os dias para ir trabalhar. Aliás, o aumento do preço da gasolina incide na inflação, porque o aumento do preço do óleo diesel, no caso, porque 85% das mercadorias nesse país são transportadas por via rodoviária. Então, veja, isso gera um impacto tremendo na economia para encher o bolso de meia dúzia de acionistas que estão lucrando mais por uma política errada em relação ao preço do petróleo, que seja dito. E eu acho que ele tem que tomar um cuidado, viu, Júlia? Eu tenho visto muitas vezes na imprensa uma tentativa de criar uma igualação, né? Duas faces da mesma moeda, a esquerda e Bolsonaro. Não, nós temos que parar com isso. Não são duas faces da mesma moeda. De um lado tem gente aqui que joga o jogo da democracia, que defende as liberdades, que defende os direitos sociais. De outro lado tem um cara que defende tortura, alguém que ameaça golpe todo mês, alguém que não sabe jogar o jogo democrático. Nós não podemos trabalhar com essa lógica de, olha, os dois polos do Brasil. Polarização existe no Brasil, existe desde sempre. Aliás, a polarização no Brasil existe há 500 anos, né? Agora, porque nós temos um país que tem um abismo, né? Não dá para acreditar aqui que o clima político vai ser o da Dinamarca, da Noruega, com um país com tanta desigualdade, com tanta violência como o nosso. Agora, o que não pode é ter intolerância até autoritarismo, isso quem tem é o bolsonarismo. Sobre a Venezuela, eu não respondo pelo governo da Venezuela, não defendo o modelo da Venezuela para o meu país, acho que cada país tem que construir o seu processo. Agora, eu acho que a gente tem que falar também as coisas como elas são. Eu vejo muita gente aqui atacando esse autoritarismo e querendo responsabilizar a esquerda por isso, mas estavam lá abraçados com Bolsonaro no segundo turno da eleição passada, sendo que foi um cara que sempre deixou claro o que ele queria, sempre defendeu a tortura, sempre defendeu a ditadura, sempre defendeu AI-5. Tem que ter autoridade moral para poder fazer uma crítica como essa. E vamos lembrar, com todos os problemas que a Venezuela tem, inclusive de crise política, de crise econômica, de crise humanitária, né, foi quem mandou oxigênio para Manaus, quando o Bolsonaro deu uma banana para aquele povo que estava morrendo asfixiado. Obrigado, Boulos. Minha pergunta agora para Freixo. Tudo bem, está falando do oxigênio e tal, mas isso não diminui a situação de não democracia do país, né? Eles mandando oxigênio ou não, você tem um governo autoritário. Aquele index que a Economist faz coloca na posição 143 ou 140, enfim. Não dá para dizer, manda oxigênio, mas ok, né? Não tem democracia, Julia, tem preso político, tem a oposição não participando da eleição, da última eleição presidencial. Mas tudo bem, só queria fazer essa ponderação. Mas só para deixar claro que não foi isso que eu disse, eu acho que fui bastante claro em relação às diferenças que eu tenho com o governo da Venezuela. Eu não acho que o Brasil tem que importar modelo de ninguém, nem da Venezuela, nem dos Estados Unidos.
Bom, minha pergunta agora é para o Freixo. Freixo, falar de segurança pública, que é uma das suas bandeiras. Não falta à esquerda um discurso que conquiste corações e mente de policiais, de profissionais da segurança, porque você mesmo sofre uma rejeição, seus adversários tentam colocar em você a pecha de defensor de bandido por conta de um discurso de direitos humanos, e que é característico da esquerda. E a esquerda, no meu entender, não consegue ganhar essa batalha da comunicação. Então, se você concorda, e o que tem de errado no discurso da esquerda, principalmente para os profissionais da segurança e grande parcela da população que confunde defender direitos humanos com defender bandido? Que é o discurso do bolsonarismo, desculpa, só para fechar. Eu concordo integralmente com você, Otávio. Eu acho que a esquerda precisa, todos os partidos da esquerda precisam olhar para a segurança pública e olhar para os profissionais da segurança pública e abrir um diálogo muito fraterno de qual é o nosso projeto. Nós sabemos o que não queremos, mas a gente tem que deixar mais claro o que a gente quer. Esse erro começa há muito tempo, começa na própria Constituição de 88 e é compreensível, tá, do que aconteceu ali. A gente viveu muitos anos uma ditadura civil-militar violenta que atrasou o Brasil, que provocou morte, desaparecimento, tortura e que é defendida por Bolsonaro de uma forma criminosa. Quando se foi debater a Constituição Cidadã, havia um ímpeto, uma vontade muito maior de debater educação, saúde, direito à terra, direitos civis, do que debater segurança pública depois de tantos anos de ditadura. Mas isso acabou custando muito caro para todos nós. Acabou que o próprio texto da Constituição em relação à segurança pública, ele é muito deficitário, ele é muito insuficiente. E a extrema-direita brasileira se aproveitou do crescimento do medo, do caos da cidade, das crises urbanas, né, para se apropriar do debate da segurança pública através do medo. Agora, vamos deixar uma coisa clara, Otávio. Eu, como deputado estadual, apresentei muito mais projetos que tratam da polícia, que resolvem a segurança pública, que melhoram as condições da polícia, do que Bolsonaro fez a vida inteira dele. Então, ali é muito mais propaganda do que alguma coisa efetiva. Eu, por exemplo, apresentei um projeto aqui no Rio de Janeiro que cria um protocolo de atendimento a familiar do policial que morre em serviço, ou fora dele. E não existia esse protocolo. Então, sempre que morria um policial, aliás, a grande maioria morre fora do serviço, né, havia um escândalo da extrema-direita dizendo que a culpa era dos direitos humanos. E, na verdade, não havia nenhuma assistência à família do policial. Quem fez a lei fomos nós. Então, existe uma efetividade que a gente precisa meter a mão nisso. Agora, nós não vamos ter uma outra segurança pública se nós não modernizarmos a polícia, se nós não tivermos um projeto para uma eficácia da ação policial, se nós não tivermos uma polícia civil e uma polícia militar mais integrada, se nós não tivermos um planejamento sobre elas, e se nós não tivermos um controle sobre essas polícias. Mas eu não tenho a menor dúvida que para os tempos pós-Bolsonaro, né, e eu já falei, eu não tenho dúvida que Bolsonaro e seus filhos serão presos porque eles são criminosos, né, depois desse tempo nós vamos enfrentar o bolsonarismo. E para enfrentar o bolsonarismo, sem dúvida alguma, nós vamos precisar disputar o sentido da polícia. Nós vamos precisar criar uma polícia mais próxima das pessoas, uma polícia que tenha uma ação baseada na legalidade, mas baseada na modernidade e na proteção do trabalhador da segurança pública, que é esse policial. O policial não vem de Marte, Otávio. Você foi repórter de polícia, conhece isso de muito perto aqui no Rio de Janeiro. Esse policial vem dos mesmos lugares pobres, dos mesmos lugares isolados e que a gente defende. Então é preciso olhar para esse trabalhador da polícia como um trabalhador e ter um projeto de segurança pública integrado aos outros sistemas de políticas públicas do Estado. Bom, gente, 10h46, a gente se estendeu aqui nas perguntas, sempre passou voando, então a gente não vai conseguir fazer aquele esquema final que a gente estava prevendo de cada um perguntar para o outro, mas a gente vai dar 1 minuto de consideração final para cada um de vocês. Então, eu começo com a deputada Gleice. Por favor, deputada. Bom, primeiro cumprimentar o Boulos, o Freixo, também você, Júlia, Otávio.
E dizer a quem está nos ouvindo que o nosso papel, enquanto esquerda, enquanto dirigentes políticos, é fazer uma convergência para tirar Bolsonaro e esperançar o povo. E nós queremos tirar Bolsonaro para ter outra pauta para o país, uma pauta em que a gente não tenha fome. Não é possível um país que produz o alimento que nós produzimos, a carne que nós produzimos, ter pessoas catando ossos, ter pessoas comendo pé de galinha ou ter pessoas não comendo. Não é possível um país ter carestia, comida cara para a mesa do trabalhador. Não é possível ter o desemprego que nós temos e a baixa renda. É para isso que a gente está aqui, para lutar para que o povo tenha direito e seja a centralidade de um governo. O povo tem que estar no orçamento da União, tem que estar no orçamento do Estado, tem que estar no orçamento do município. E o rico tem que estar no imposto de renda. É isso que a gente espera e é por isso que a gente está lutando. Bom, rapidamente, dizer que aconteceu algo inédito, né? Eu fiz uma promessa que um ia perguntar para o outro e a promessa não foi cumprida, ou seja, 3 políticos e quem não cumpriu promessa foi o jornalista. Brincadeiras à parte, vamos lá, Boulos, 1 minuto. Obrigado, Otávio, obrigado, Júlia. Agradecer o espaço, agradecer a Gleise, o Freixo, pelo nosso debate, cumprimentar mais uma vez todo mundo que está em casa assistindo. Olha, o Brasil está passando por um dos piores momentos da nossa história. O grande desafio que não só a esquerda, mas que eu acho que todo o campo democrático, saudável, de quem defende a vida e não o ódio, não a morte na sociedade brasileira, o grande desafio que nós temos é encerrar esse pesadelo bolsonarista de uma vez por todas. Espero que a gente consiga encerrar antes de 2022, com a organização, com a mobilização da sociedade, com o impeachment. E espero ver Bolsonaro, ele, a sua família, os seus milicianos no banco dos réus, pagando pelos crimes que estão cometendo contra o povo brasileiro. Sempre é hora da gente deixar a nossa solidariedade às 600 mil famílias enlutadas, vítimas não só da Covid, vítimas do descaso, vítimas do negacionismo bolsonarista. Então, encerro mais uma vez agradecendo a oportunidade. Acho que a esquerda brasileira tem muito a oferecer para a nossa sociedade num novo projeto de país, com muita esperança, olhando para um futuro que reconstrua e supere todo esse atraso. Deputado Freixo, com o senhor agora. Obrigado, Júlia. Saudações, Otávio. Um grande abraço, Guilherme, Gleise. Muito obrigado por esse bom debate. Espero que a gente consiga fazer mais. E o meu recado, Júlia, no final, é para o Rio de Janeiro, né? Se a gente está falando aqui do futuro das esquerdas, do futuro da democracia, do papel que nos cabe, eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem um papel muito grande para a democracia brasileira, que é derrotar Bolsonaro no seu berço. O Rio de Janeiro não é representado por Bolsonaro. Bolsonaro não representa o Rio. Bolsonaro representa o que o Rio tem de pior. Bolsonaro representa uma sociedade miliciana que não respeita a lei, que vai na força, que no domínio de território e na ilegalidade. O Rio é muito maior do que isso, o Brasil é muito maior do que isso. Eu tenho conversado muito com empresários, tenho conversado muito com policiais, e a gente precisa criar um pacto para reerguer o Rio de Janeiro, com todos. Evidentemente que a gente vai ter projetos, evidentemente que a gente vai ter uma capacidade de dizer como nós vamos recuperar o Rio, com responsabilidade econômica, mas trazendo desenvolvimento. Agora, fundamentalmente, derrotando o medo que Bolsonaro representa. É isso que a gente quer, derrotando ele no Rio, a gente derrota no Brasil. Tá certo, então, gente. Queria agradecer muito a participação dos 3, deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, também deputado Marcelo Freixo. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Bom, queria conversar com você, Otávio, rapidinho aqui, a gente trocar uma bola sobre esse debate. Ficou evidente, a gente já sabia que o foco, os ataques principais são em relação ao presidente Bolsonaro, não é uma novidade isso, mas o que me chamou a atenção, queria te ouvir, é o seguinte: quando tem a discussão sobre a democracia, a questão mais ampla, eu vejo uma migração deles mais para o centro, né? A busca para o centro. Mas as discussões específicas sobre a eleição, que são as discussões mais programáticas, eu ainda vejo eles falando muito para o seu eleitor, o eleitor de esquerda, né? Isso fica claro na discussão sobre aliança, nas discussões que a gente fez sobre Petrobras e mesmo nas de corrupção.
Olha, Júlio, o que eu vi é uma aposta na mudança de temática da eleição de 2018 para 2022. Júlia, você lembra quando perguntava para os eleitores, a pesquisa do Ibope, né? Antigo Ibope, perguntava qual é o principal problema do país? Saúde. Não, era corrupção e depois perguntava qual a prioridade? Homens, corrupção e mulheres, saúde. Então, acho que os três estão apostando, ali a esquerda está apostando que em 22 serão os problemas reais, os problemas da vida real, da vida real, saúde, etc, etc. E como é de imaginário, corrupção vai ser sempre um tema, especialmente para o PT, mas acredito, eu vejo assim essas apostas da esquerda, Júlia. É isso. Também, aliás, acho que foi o Freixo ou Boulos que chegou a falar, os dois falaram sobre a mudança, né, da eleição de 2022 com um cardápio diferente da de 18. Otávio Guedes, bom estar com você na noite de domingo. A Gleisi acenou no decorrer da semana aqui na Globo News. Beijo, até a próxima. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo domingo também. Agora a gente chama a Cecília Flash. Obrigada, Júlia. Obrigada, Otávio. Até a próxima. Intervalo rapidinho e daqui a pouco uma entrevista exclusiva com 3 dos 12 médicos que fizeram um dossiê denunciando a Prevent Senior. Eles saíram do anonimato e revelaram detalhes sobre a pressão que receberam dentro da operadora para receitar o chamado kit Covid. A gente volta em instantes com muito mais informação. Escreveu. Edição das 18. Oferecimento Nova Fiat Toro. Quem tem tá bem informado. E Claro Empresas, a solução completa para o seu negócio. O universo conspira a teu favor. O que tu quer mais, Zeno? O senhor sabe o que o silêncio é? É uma história de